idolatria. É a adoração a ídolos que implica em tudo aquilo que se coloca no lugar da adoração a Deus. A palavra idolatria significa culto a ídolos. Essa palavra é uma transliteração do termo grego eidolatria, originada das palavras eidolon e latreia. A primeira palavra eidolon significa imagem ou corpo, no sentido de representação da forma de algo ou alguém, seja imaginário ou real. A segunda palavra é latreia, que significa serviço sagrado, no sentido de prestar culto ou adorar, ou seja, amar algo acima de Deus. Quando unimos esses conceitos, podemos entender o significado da palavra idolatria. Assim, a idolatria implica no culto ou adoração a algo ou alguém, tanto material como imaterial, real ou imaginário. Por exemplo, eu posso passar adorando algo imaginário que ainda não alcancei, tipo a vontade eterna de ficar rico. Sabemos que a imagem de escultura pode ser simbólica, como por exemplo um bezerro de ouro, dando sentido simbólico a um deus da antiguidade, ou um corpo físico de uma matéria de porcelana, gesso ou cimento, ou mesmo um templo feito de tijolos, que pode simbolizar um lugar que traz mais importância que Jesus. Pois se alguém passar a dedicar-se à vida a essas coisas, mais do que falar do evangelho verdadeiro, ama mais essas coisas do que a própria palavra de Jesus. Pois a palavra é o verbo e o verbo é o Jesus. Essas imagens, seja ela física, escultural ou matéria, são capazes de dominar o coração do homem de tal forma que o mesmo não tem espaço para pensar em Deus, o Criador de todas as coisas. Seja a imagem de uma pessoa, como por exemplo uma celebridade ou um líder religioso, pode ser um programa de televisão que a pessoa adora e não larga aquilo por nada, ou filmes, novelas, futebol, a ponto de esquecer Deus, deixar Deus de lado. Aí você deve estar me perguntando, mas irmão, é normal assistir uma programação? Um filme, um futebol? Onde é que está escrito que na Bíblia isso é pecado? Calma, meus irmãos, prestem atenção. O problema não é assistir, o problema é amar aquilo a ponto de dar mais importância a essas coisas do que as coisas de Deus. Quando nós percebemos que estamos ligados mais às coisas vãs dessa vida do que às coisas de Deus, procuramos nos arrependermos, pedindo perdão a Jesus. Mas o pior é quando achamos que nosso Deus está em algo a ponto de adorarmos esse algo sem mesmo perceber. Vejam também que a idolatria é algo que você pode dar um valor de honra e glória na mesma proporção que a honra que você deveria dar inteiramente a Deus. Pois mesmo que você diz adorar a Cristo, você acha que para ser salvo é preciso ser fiel a algo mais, tipo uma crença ou a uma igreja denominacional. E assim a salvação fica presa não somente o amor a Jesus, mas também a um CNPJ. A pessoa que acha que para ser salvo é preciso passar por um ritual ou por uma liturgia religiosa, tipo, por exemplo, salvação somente se batizar aqui na minha igreja, salvação somente se viver e morrer aqui, pois aqui é a verdadeira graça. Aqui homens sentam de um lado e mulher do outro. Essas pessoas atribuem isso como um valor salvífico, atribui isso como sendo ordem e decência, onde na verdade sentar junto nunca foi sinal de desordem ou falta de decência, pois a falta de decência se atrela ao escândalo e Jesus ou seus apóstolos nunca sentaram separados das mulheres. A desordem é algo que causa tumulto ou falta de organização, trazendo um culto a Deus sem entendimento. Por exemplo, duas pessoas cantando em um mesmo tempo, um pregador pregando e outra pessoa pregando em cima dele,
ou seja, duas pessoas pregando ao mesmo tempo. Essas pessoas, além de serem caracterizadas como hereges, acabam cometendo o pecado da idolatria, pois está colocando valor salvífico nessas liturgias religiosas, adorando esses tipos de crença, mais que a verdade da palavra, que nunca ensinou essas coisas. Veja, por exemplo, essa imagem, onde uma pessoa que se diz cristã faz um sinal de coração com a mão, que está apontado para um templo religioso. Muitos podem dizer que é apenas uma foto de uma jovem admirando a fachada de uma igreja, mas não, o sinal é uma confissão declarada de amor àquela instituição religiosa, e fica evidente que se fôssemos perguntar o motivo dessa paixão a essa jovem, ela iria apontar para a fachada da igreja. A adoração não necessariamente precisa ser declarada por meio de joelhos dobrados ou se curvando, mas basta estar no seu coração um amor intenso àquilo. Aí eu te pergunto, será que nessa foto essa jovem declarou o seu amor a Jesus? Será que ela, ao fazer o sinal nas mãos, ela pensou em Jesus Cristo? Aí que está o problema. Isso mostra claramente que nosso coração é enganoso, pois essa jovem, se não for ensinada pelas Escrituras, ela nunca irá perceber que está fazendo algo errado. Pois para ela, Deus está naquele lugar, e pode ser que para ela, aquele lugar foi escolhido por Deus. Possivelmente por achar que a graça de Cristo está naquele recinto. Com isso, não percebe que a graça é apenas Jesus e que Cristo não pode estar preso em uma instituição religiosa. Aí você pode perguntar, e como saber se eu estou sendo idólatra? É fácil, meu irmão. Você fala mais de Jesus ou fala mais da sua denominação? Você fala mais de Jesus Cristo ou fala mais dos seus gostos, tipo Netflix, jogos, do seu trabalho, do pregador que você adora, das suas viagens, das coisas que você mais ama? Meus irmãos, tomemos muito cuidado com isso. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo para um homem caído no pecado, como por exemplo, um estilo de vida, um emprego, um carro, uma marca comercial, o dinheiro, filosofias humanas. Veja, por exemplo, essa mulher declarando seu amor a uma instituição religiosa. Por que que eu amo fazer parte da Congregação de São no Brasil? Porque é uma igreja assim de ordem, sabe? O fato de as irmãs sentarem de um lado, de os irmãos sentarem de outro lado. Ah, mas por que o esposo não pode estar sentado com a esposa? Em outras denominações pode tudo junto, né? Então essa ordem é muito linda. E por essa igreja ser muito linda, é porque está sendo muito perseguida, por conta de tudo isso. Meus irmãos, será que essa senhora está se declarando a Jesus? Será que ela acha que a salvação vem por meio dessa instituição o qual ela diz amar? Vai saber o que se passa no coração dela. Terça-feira aqui no São Lucas, Gabriel de Delta, filho. Desce que o negócio vai decolar. Traz o violino, o cavaquinho, viola, o que você tiver, papagaio, periquito e vem, que o negócio vai pra reforma. Meu Deus! Com isso, meus irmãos, devemos entender que um ídolo é tudo aquilo que obtém a lealdade e a honra que pertence exclusivamente a Deus. Vejamos o que está escrito em Isaías capítulo 42, versículo 8, que diz assim: Eu sou o Senhor, este é meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Falando especificamente sobre imagem de escultura, a Bíblia ensina que qualquer imagem é mais simples obra humana, uma mera imitação formada a partir de matéria sem vida, que não pode ouvir, nem falar, nem enxergar ou nem se mover. Vejamos o que está escrito em Salmos capítulo 115, do verso 1 ao 8. Os ídolos dele, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas.
Têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, têm mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, nem emitem som algum com a garganta. Vejamos também, meus irmãos, o que está escrito em Amós capítulo 5, versículo 26. Antes levastes a tenda de vosso Moloque, e a estátua das vossas imagens, a estrela do vosso Deus, que fizeste para vós mesmos. Ou seja, naquela época adoravam um Deus Moloque, e hoje em dia adoram Deus parede, Deus fachada de igreja, que se dizem cristãs, programação de ídolos e muito mais coisas. E, portanto, a sua adoração é uma loucura perante Deus. Veja que Salmo 115 refere-se à imagem que tem aparência de animais, ou pessoas que naquela época alguns idólatras faziam. Mas o que você esqueceu de saber é que nem sempre a palavra do verdadeiro Deus se refere a esse tipo de imagem. Mas em todo seu contexto abrange a qualquer tipo de imagem. Muitos não sabem, mas no Antigo Egito, os egípcios adoravam vários deuses, e um deles era o Sol, um deus específico chamado Ra. E para provar que nem sempre esses ídolos têm pés, mãos, boca, veja o que está escrito em Êxodo capítulo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Basta ser uma imagem aqui na terra ou no céu, até mesmo debaixo da terra. Muitos não se atentam que quando a palavra de Deus fala para não adorar o que está debaixo da terra, ela está se referindo à adoração a ídolos que já estão mortos, tipo papas, líderes religiosos, celebridades que estão mortas, mesmo pessoas santas que passaram por esse mundo, como a própria Maria, mãe de Jesus, o apóstolo Pedro, que é chamado de famoso São Pedro, artigos líderes religiosos de matriz africana ou entidades simbólicas religiosas. Vejam, no Antigo Testamento, o povo de Israel, por exemplo, chegou a levantar imagem e eleger símbolos como alvo de adoração em representação a Deus, mas tal prática não foi aprovada pelo Senhor. Veja o que está escrito em 1 Reis, capítulo 12, versículo 30. Este feito se tornou um pecado, pois que o povo ia até Dan para adorar o bezerro. Se fizermos até mesmo uma imagem que diz ser Jesus ou Deus Criador dos céus e da terra para adorar ou lhe prestar cultos, podemos até mesmo cair na idolatria, pois não sabemos de fato como é a imagem de Jesus ou do nosso Pai que está no céu. Muitas das vezes vemos um filme de Jesus, mas não devemos adorar o artista que interpreta a imagem de Jesus ou Deus que interpreta a imagem de Deus, pois isso é apenas um simbolismo. E se colocarmos a nossa confiança, o nosso coração, bem como a nossa fé nessas imagens ou nessas pessoas, estaremos desagradando a Deus. Muitos que se dizem cristãos fazem pior do que adorar uma imagem que está no céu, a ponto de fazer imagem física de matéria-prima comum, como tijolos, bancos confortáveis, acessórios religiosos, a ponto de atribuir a esses acessórios, a essas imagens, um valor salvífico, um amor ou uma santidade. Um exemplo é o fato de um cristão dizer que Deus está somente dentro de um templo que ele adora, ou uma maneira de dizer que a graça de Deus é uma certa denominação religiosa, ou que a doutrina dessa denominação é a verdadeira doutrina, sendo que a doutrina de Deus é o próprio Cristo, que é as Escrituras Sagradas, o Verbo, a Palavra de Deus. O cristão idólatra, ou melhor, o falso cristão,
tende a satisfazer a sua carne com deuses dessa terra, ou seja, deuses materiais que trazem algum tipo de benefício, emoção, satisfação e prazer. É isso mesmo, o idólatra sempre procura trazer alegria à sua carne. Com isso, ele se orgulha das suas imagens, de seus deuses humanos, cumprindo então o que está escrito em Salmos, capítulo 42, versículo 7, que diz assim: um abismo chama outro abismo. Sendo assim, um pecado chama outro pecado. Pois o idólatra se torna orgulhoso, o orgulhoso se torna arrogante, o arrogante se torna hipócrita, o hipócrita se torna mentiroso e o mentiroso torna filho de Satanás, pois da mentira também provém a heresia. O apóstolo Paulo escreveu dizendo que o ídolo nada é no mundo, mas que por trás da adoração aos ídolos existe uma adoração demoníaca.